Aqui é só aula. Quero pegar direto do Drive. Acho que até pus aqui no... Aqui. Deixa eu pegar um PDF. Né? Isso. Vamos lá. Então, esse aqui é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, uma lei que foi colocada em 2015, tá? E aí, o de vocês está pedindo o capítulo 1 e o capítulo 4, tá? Então, o capítulo 1 é um monte de coisa, né? Mas ele vem trazendo é um monte de coisa, mas é um básico, né, dele. Então, o capítulo 1. Eu vou falar aqui depois algumas que a gente tem que tomar cuidado com algumas terminologias que ele usa, que pode confundir depois na hora da prova, porque a gente fala, mas na lei aqui é diferente, tá? A gente costuma falar, mas é diferente. E aí, então, nós vamos lá, tá? Então, considera pessoas com deficiência. Então, vocês podem perceber, em 3 legislações que vocês têm aí, as 3 legislações começam falando quem é a pessoa, tá mostrando, tá? Quem é a pessoa com deficiência, tá? Então, a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento a longo prazo de natureza física, mental, intelectual e sensorial, o qual, com interações com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua plena participação efetiva na sociedade em igualdade de condições de acesso com as demais pessoas, tá? Então, essa definição aqui de pessoa com deficiência, tá? Guarda. Parágrafo 1º. Como é avaliada, né? Como é que a gente sabe que a pessoa é com deficiência? Porque chama pessoa com deficiência. Psicossocial, então é uma avaliação realizada por uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar, que elas vão ver o quê? As funções na estrutura do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho das atividades e a restrição de participação na vida, tá? Então, é isso que vai fazer. Então, vai fazer uma avaliação biopsicossocial. Guarda isso também. Para fins dessa lei, considera-se. Aí ele vai começar a trazer as terminologias. Ah, então, e aí que ele vai terminar a lei aí, que é o que vocês têm que estudar, e depois o capítulo lá da educação, que são 3 artigos. Então, vai começar a terminologia. O que é acessibilidade? Possibilidade, condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, transportes, informação. Então, ou seja, acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance com segurança e autonomia de tudo e qualquer coisa que você pensar. Desenho universal. Desenho universal são produtos, ambientes, programas e serviços a serem utilizados por todas as pessoas. Então, todas as pessoas, com deficiência ou não, a ideia é que seja um desenho universal, para que todas possam usar. Tá? O quê? Os produtos, os ambientes, os programas e serviços. Incluindo com o recurso de tecnologia e tudo mais que ele pode. Tecnologia assistiva. O que é a tecnologia assistiva? A tecnologia assistiva são produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas, serviços que objetivem a promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência, visando autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Então, a tecnologia assistiva ou ajuda técnica, tudo o que promove, né, a autonomia, independência, qualidade de vida. Barreiras. O que são as barreiras? As barreiras é tudo que impede a participação da pessoa plena, né, social e autônoma. E as barreiras, elas podem ser de vários tipos, tá? Elas podem ser urbanísticas,
que é as que estão nas vias e espaços públicos abertos, tá? Então, urbanística, eu sempre falo, é tudo que está fora. Arquitetônica é tudo que está dentro. Barreira nos transportes, na comunicação, barreiras atitudinais e barreiras tecnológicas, tá? Então, barreiras é todo e qualquer entrave que a pessoa não possa utilizar aquele espaço ou aquele produto e tudo mais com autonomia e segurança. Tá? Comunicação. Comunicação é a forma de interação dos cidadãos para que abrange tanto a língua de sinais, né, o braille, a sinalização, a comunicação tátil, né, voz digitalizada. Então, isso tudo é comunicação. Adaptações razoáveis. Adaptações razoáveis são o quê? Modificações e ajustes necessários adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência aí possa gozar dos direitos fundamentais, né? Elementos de urbanização. Todas e quaisquer obras de urbanização, pavimentação, saneamento, encaneamento, distribuição de energia, iluminação, né? Tudo que tenha um planejamento urbanístico. Mobiliário urbano são todas as questões que estão nas vias públicas, né? Então, por exemplo, placa, semáforo, lixeira, fonte d'água, todos, marquises. Então, não pode também deixar a pessoa, né, não conseguir autonomia para passar ali, né? Pessoa com mobilidade reduzida. Todas aquelas que têm qualquer motivo de dificuldade de movimentação permanente ou temporária, gerando redução efetiva de mobilidade. Então, inclui-se aqui a questão dos idosos, das gestantes, das lactantes, pessoas com criança no colo e obesa. Então, são pessoas com mobilidades reduzidas. Residências inclusivas. Residências inclusivas é uma oferta do SUAS, né, Serviço de Acolhimento do Sistema Único de Assistência Social, estão localizadas em áreas de residências com estruturas adequadas. Moradias para a vida independente da pessoa com deficiência. É uma moradia com estrutura adequada, capaz de proporcionar os serviços de apoio coletivos e individualizados. Atendente pessoal. Atendente pessoal é uma pessoa, um membro ou não da família, com remuneração ou não, que atende as pessoas aos cuidados básicos, tá? Na vida diária. Excluídas aqui as pessoas que são identificadas com profissões legalmente estabelecidas. Profissionais de apoio escolar. É isso que eu falei, que a gente fala um pouco diferente, né? Profissionais de apoio. Nosso profissional de apoio, que a gente sempre fala, é o professor que ajuda o aluno, né, no pedagógico. Esse é o nosso professor de apoio, profissional de apoio escolar. Então, por isso que eu falo, quando você pensa escolar, né, o que é esse apoio escolar? Além das atividades escolares, ele também auxilia na alimentação, na higiene, na locomoção. Então, o profissional de apoio escolar, ele vai entrar aqui como tudo o que se fizer necessária para que esse aluno possa frequentar a escola. Então, chama profissional de apoio escolar aqui. E o acompanhante é aquela pessoa que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal, tá? Então, o capítulo 1 é o artigo 1º, 2º e 3º. Importante o artigo 2º, que vai definir aí, o artigo 3º, que vai trazer as definições. Claro que não precisa decorar, mas precisa saber que existe diferenças aí em algumas coisas, tá? E aí, lembrando, eu sempre penso assim, as barreiras, é tudo que impede a pessoa ser autônoma de participar da vida. Tudo que impede ela de ser autônoma é uma barreira, tá? Então, esse é o capítulo 1. Aí eu vou lá para o capítulo 4, que vai falar exclusivamente da educação. O 3 é da saúde e o 4 do direito à educação, tá? O 4 é o artigo 27, 28 e o 30, tá? Aquelas assim, são só 4 artigos.
Mas vamos lá, vamos lá. Então, o artigo 27, o que ele vai falar? Ele vai falar que vai assegurar, né, como direito da pessoa com deficiência, os sistemas inclusivos de aprendizado ao longo da vida. É isso que ele vai falar. Tá? E aí vai colocar que é dever do Estado, da família, da comunidade e da sociedade assegurar a educação de qualidade às pessoas com deficiência, né? E salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. Então, esse artigo 27 aqui, ele é fácil, porque, na verdade, ele só vem reforçar o que está nas outras legislações, né? O 28, o que ele vai falar? Ele vai falar do poder público. Então, o poder público, ele assegura, ele cria, ele desenvolve, ele implementa, ele incentiva, ele acompanha, ele avalia. Então, o poder público, que isso pode ser qualquer ente federado, ele tem que fazer tudo isso. E aí ele vai ter um sistema educacional inclusivo, né, em todos os níveis e modalidades, vai ter um sistema que tenha condição de acesso, permanência e participação na aprendizagem por meio de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras, um projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, né? Com adaptações razoáveis para atender as características dos estudantes, a oferta da educação bilíngue, a Libras como primeira língua, né? E o português escrito como segunda língua, né? Ações de medidas individualizadas e coletivas de forma que maximize aí, né, a participação acadêmica das pessoas com deficiência, pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos, novas técnicas pedagógicas, planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de atendimento especializado, de organização de recursos, participação dos estudantes com deficiência e das suas famílias nas diversas atuações, né, da comunidade escolar, adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais, profissionais, né, então, aos interesses do estudante com deficiência, a adoção de práticas pedagógicas inclusivas, né, na questão da formação de professores, formação e disponibilização de professores com atendimento educacional de Libra, em especializado, né, que sejam tradutores, intérpretes de Libras, oferta do sistema Braille, Libras, acesso à educação superior, a profissional, igualdade de condição de acesso, né, das outras pessoas, inclusão de conteúdos curriculares nos cursos superiores e de educação profissional com temas relacionados às pessoas com deficiência, acesso da pessoa com deficiência em igualdade de condições aos jogos, às atividades recreativas, ao esporte, ao lazer, acessibilidade para todos os estudantes, né, trabalhadores da educação e demais integrantes, às edificações, aos ambientes, às atividades, ofertas de profissionais de apoio escolar, aí lembrando quem é o apoio escolar, e articulação intersetorial na implementação de medidas. E aí vai falar que as instituições, então, né, não podem cobrar um valor adicional, que são as instituições privadas, né, particulares, não podem cobrar um valor adicional nas mensalidades pela criança, né, ser a pessoa com deficiência. E aí, o intérprete de Libras, né, atuantes na educação básica comum, eles devem possuir, no mínimo, o ensino médio. E os tradutores e intérpretes de Libras, quando destinados às salas de curso de pós-graduação, devem ter nível superior. Tá? E aí, o 30, ele vai falar um pouco desse ingresso das pessoas com deficiência na educação profissional e no ensino superior. Né? Então, atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas dependências das instituições de ensino, né? Disponibilização de formulário de inscrição de exames com campos específicos para colocar que a pessoa com deficiência, isso, né, e recursos que ela precisa, disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento ao candidato, né, disponibilização de recursos, de acessibilidade e tecnologia assistiva previamente escolhidos para o candidato com deficiência, dilação de tempo conforme a demanda apresentada pelo candidato com deficiência,
tanto na realização de exame para seleção, quanto nas atividades acadêmicas. Adoção dos critérios de avaliação de prova escrita, discursiva, redação, que considere a singularidade linguística da pessoa com deficiência na modalidade escrita, e tradução completa do edital e suas retificações em libras, tá? Então, aqui termina o artigo 4, o capítulo 4, que é da educação, tá? Então, o mais difícil é lembrar de tudo que incumbe o poder público. Mas, por outro lado, ele é fácil. Por quê? Porque a gente já estudou 3 leis e aqui só complementa, tá? Então, isso é tranquilo até de se fazer nessa ideia de ir com as políticas públicas, a inclusão dos conteúdos curriculares, a formação, né? Então, desde a educação infantil ao longo da vida, as pessoas com deficiência, eu costumo falar, tem todos os direitos assegurados como qualquer um. Então, quando vai responder, lembra disso, né? Que tem todos esses direitos assegurados.